Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida e o tema do nosso bate-papo de hoje, desta terça-feira, é psicopata. Como identificar essa pessoa? Andressa, a gente estava falando aqui no nosso bate-papo, muitas vezes é difícil de identificar essa pessoa, né? Seja no ambiente familiar, de amigos ou até mesmo no trabalho. Mas eu fui às ruas da capital amazonense neste fim de semana para saber da população se elas sabem identificar essas pessoas. Será que elas sabem realmente? Você acompanha junto conosco. Você acha que filmes e novelas podem influenciar uma pessoa a se tornar um psicopata? Por exemplo, as crianças? Pode. De que forma? A criança assistindo, né? Ela assistindo aquele programa lá, eu tenho certeza que ela vai ser influenciada assim, né? Aliás, as novelas estão aí para isso. Você acha que filmes e novelas podem influenciar uma pessoa a se tornar um psicopata? Por exemplo, as crianças? Sim. De que forma? É um ensinamento, né? As crianças, ainda mais criança que reproduz o que ela vê, né? Então, eu acredito que sim. Pode. Ajuda sim. Ajuda a se tornar isso. Ensina muita coisa, além disso, várias outras coisas, né? A roubar, matar, atrair as suas esposas ou maridos também. Ensina muita coisa errada, eu acho. Tá bom, obrigada. Nem entra na minha casa novela, graças a Deus. Não entra. Tem na sua casa crianças? Tem, exatamente por causa delas. Para não influenciar elas lá na frente. Pode. De que forma? Do jeito que a novela ensina, né, as pessoas vão ficar totalmente iguais ao que faz, né? A maioria desses serial killer que aparece por aí é baseado nesses filmes. Não. Nem as crianças? Nem as crianças. Eu não acho. Não, veja bem. Você está assistindo, você assiste agora e acabou, né? A televisão mostra, mas você não tem por que você ficar pensando na coisa que a televisão pensa. Eu acho que sim, mas só que, por exemplo, lá em casa a gente seleciona o que ele pode assistir. Cenas de novela, filme, ele não assiste, a gente não deixa. Se a criança, eu vou dar um exemplo de casa, né? A criança, peraí, Matheus, o meio que ela vive, o pai e a mãe fica batendo, espanca, ou então não dá o carinho que ela precisa, né? E aí ela já tem um reforço da televisão, principalmente em filmes. Né? Tanto que você pode ver que os serial killer, aqueles caras que ficam matando, eles sempre pegam algum filme para poder falar que eu me inspirei no filme tal, me inspirei no filme tal. Então, assim, eu acho que tanto a novela, quanto a televisão, quanto o filme, eles fazem com que a criança reforce o que ela já tem. Então, mas se ela tiver uma base boa em casa, isso talvez não reforce, mas se ela não tiver, reforça. Lá em casa nós temos 2 filhos e a gente proíbe assistir novela e filmes adultos. Eles não assistem. E nós não assistimos também. Então eles assistem só filmes infantis que não tem violência também. E aí a gente vê o reflexo deles até no comportamento com outras crianças. Porque são crianças mais dóceis, crianças que não batem, entendeu? Crianças que respeitam a outra criança, principalmente porque elas têm isso em casa. Mas não adianta não ter em casa e ter fora. Um exemplo, não adianta a professora querer ensinar isso se ela não estiver em casa. Se ela não estiver em casa, ela não vai reproduzir fora. Bom, Andressa, a nossa produção já adiantou a nossa próxima pergunta, que falava realmente dessa influência de aprendizado, se realmente as novelas e filmes podem influenciar na formação de um psicopata. Por exemplo, as crianças. E a maioria, todos os nossos telespectadores que participaram falaram que sim, que podem influenciar. Por isso que filtram em casa os programas de televisão, os filmes que as crianças podem assistir. Sim, primeiramente a criança tem que assistir programas específicos para a idade dela. Começa por aí. Então, fugindo desses padrões, claro que se ela for observar situações, coisas mais graves, pode sim influenciar. Ela não quer dizer que isso seja uma regra e que toda criança seja influenciável assim, ao ponto de fazer determinadas coisas que o psicopata faz. Não, porque também tem que agregar a convivência dela no âmbito familiar, fatores genéticos, tudo isso é um conjunto que, no caso, tendo a influência da televisão, pode sim
né, no caso contribuir para que ela venha desenvolver com o tempo indícios sim para que leve a ser um psicopata. E durante a Feira Eduardo Ribeiro, que acontece todo domingo aqui na capital amazonense, pela parte da manhã, eu encontrei um psiquiatra simplesmente andando pela feira aqui de Manaus, conhecendo um pouquinho da nossa cidade, ele que veio de Brasília. E aí eu perguntei dele se é possível identificar um psicopata e se essas novelas, esses programas influenciam a criança durante a formação da sua personalidade e na formação de ser um psicopata realmente. Eu vou pedir para a nossa produção colocar o nosso depoimento de hoje para a gente saber um pouquinho mais a respeito deste assunto. Geralmente o critério para identificar esse tipo de pessoa é geralmente que são pessoas frias de sentimento, eles não aprendem com a experiência e repetem sempre o mesmo comportamento. Então todo mundo é fadado ao erro, mas aprende com a experiência. Essas pessoas não aprendem com a experiência e cometem sempre o mesmo ato, né? Essas são as características chaves, né? Tem outras características que são mais de critérios mais especializados, mas basicamente é isso, né? Para a gente identificar a pessoa que está sempre, por exemplo, que furta sempre está furtando, machuca os outros sempre está machucando, fazendo qualquer coisa que lesa terceiros, está sempre lesionando os terceiros. Uma pessoa que tem esse comportamento repetitivo é muito sugestivo desse tipo de situação. Você, como pai, você deixa os seus filhos assistirem novelas e filmes e você acha que isso pode influenciar na formação de um psicopata? Não de um psicopata em si, mas na formação do caráter deles, a personalidade influencia bastante. Erotização muito precoce, fora da época da idade apropriada para a criança, certos valores que a criança não está ainda preparada para absorver, nós evitamos em casa, nós praticamente não assistimos. Bom, Andressa, realmente ele defende essa ideia que ele, como pai, em casa, filtra os programas que as crianças podem assistir, somente filmes e programas para a faixa etária de cada um. E o mais importante, que eu achei muito legal, é que os próprios pais não assistem novela, não assistem filmes que podem ajudar nessa formação de um psicopata. É realmente da educação, da convivência, como nós falamos. Exatamente. Isso tudo influencia. Esses filtros dentro de casa, eles são muito importantes para todos os aspectos. Até seja no assunto em questão, que é, no caso, para o psicopata, por exemplo, cenas de sexualidade, que a criança ainda não está preparada, madura para entender certas situações. Claro que para ela vai ser muito forte, também completamente proibido, não tem como uma criança assistir determinados programas sem ter uma maturidade de entendimento e numa fase de desenvolvimento em que tudo é muito vulnerável para ela, está mudando constantemente. Aí chega a assistir algo que influencie e incentive ela a certas atitudes, então é melhor vetar pelos pais. Com precaução. Agora, como nós podemos diferenciar um conquistador malandro de um psicopata? O malandro é uma pessoa que até tem a bondade no coração, né? Ele consegue, como é que eu posso dizer, ele encanta também, mas não tem aquela questão da perversidade, da hostilidade, não tem isso. Alguns podem até ter, mas não é uma característica desse tipo de pessoa. Então são algo que diferencia uma pessoa que não tem responsabilidade, que não está muito nem aí para nada, nem para ninguém, vai conquistando as suas coisas na base da camaradagem. É mais ou menos isso. E pro lado do psicopata é uma coisa muito mais severa, muito mais séria, que entra em ênfase questões da personalidade, distúrbios, de relações interpessoais, sociais, então muito mais graves e severas. Isso daí torna uma diferença bem grande entre um e outro. Andressa, só para encerrar a nossa entrevista rapidinho, necessariamente o psicopata precisa matar? Não, ele não precisa matar. Existem os tipos de psicopata, os dos mais leves aos mais graves, os que buscam somente, digamos, seus interesses pessoais, conquista, dinheiro, mas que não cometem crime. Não quer dizer que ele não possa cometer, ele tem uma predisposição a cometer sim, mas não é a opção, no caso, que leva ele em ênfase naquele momento. E existem os mais graves, que são considerados serial killers, que matam em série, que esses, na verdade, são os que entram mais em evidência na sociedade. Né? Mais ou menos isso, por aí que se identifica. Andressa, muito obrigada pela sua participação de hoje. Gostei muito do nosso bate-papo. Para você, mais informações e as nossas telas vão estar disponíveis na nossa fanpage. Então, muito obrigada e até a próxima. Que agradeço. E para você que está em casa, não saia daí, porque o seu programa Estilo de Vida vai para um breve intervalo. Mas daqui a pouquinho a gente volta. Até lá.